Mais uma vez, nós como igreja, como comunidade, nos reunimos para cumprir o mandamento do nosso Mestre, Jesus Cristo, que como último ato dele, reuniu seus discípulos e celebrou a ceia. E ele disse que a gente fizesse isso recorrentemente, até o dia que a gente se encontrasse de novo com ele. E hoje, nós estamos aqui mais uma vez para lembrar esse fato. Esse é um sacramento nosso, isso é sagrado. Repartir a mesa, relembrar do sacrifício de Jesus Cristo, faz parte da nossa caminhada espiritual, da nossa carreira. E o mundo, esse sistema que a gente vive, vai fazer tudo para que a gente desista, vai fazer tudo para que a gente volte atrás, vai fazer todo o possível para que a gente largue os bets. Já viu? Aqui em Curitiba o pessoal conhece essa. Não quero brincar mais, larguei os bets, vou fazer outra coisa. O nosso inimigo tenta destruir o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas a maravilhosa graça que a gente encontra na Bíblia é que Jesus deixou tudo escrito. Jesus disse que nos mandaria como ovelhas ao meio de lobos, que nós seríamos tentados, que as pessoas iam fazer mau juízo da gente, que aqueles que não gostam da luz, porque a luz expõe as suas fraquezas, dificuldades, se afastariam dessa luz, que nós seríamos perseguidos, que nós seríamos contados entre os ignorantes. E a pergunta que eu proponho para nós hoje é: até onde a gente aguenta? Você já deve ter ouvido pessoas com esse tipo de frase, não ouviu não? Eu não sei se eu vou aguentar mais. Eu não sei se eu aguento mais. Já ouviu gente falando assim? Ó? Cheguei no meu limite. Não sei se daqui eu consigo. Mas eu queria dar uma palavra de ânimo para você nessa manhã, e mais uma vez que a gente se encontra, dizendo que nós temos um sumo sacerdote ao nosso lado, que passou pelas mesmas dificuldades que a gente. Ele já anteviu as nossas situações e dificuldades, e ele disse para a gente: tenham bom ânimo, mantenham a cabeça em pé, mantenham o testemunho, porque eu venci esse mundo, e como eu venci, eu dou forças para que vocês vençam também. Então hoje, a pergunta que vai nos desafiar, e que me desafiou, tem me desafiado, ao longo da carreira, ao longo dessa corrida, que não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona, quase como uma super maratona, que nós caminhamos. A pergunta é até onde a gente aguenta, e que Deus nos dê hoje ensinamentos para dizer: não, você consegue aguentar, você vai suportar até o final. A palavra de Deus, escrita por Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 13, especificamente no versículo 7, esse capítulo 13 de 1 Coríntios fala sobre o amor de Deus, sobre o amor ágape, como Deus nos ama. E no 13, 7, ele fala sobre algumas características desse amor. Ele diz o seguinte: esse amor é um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, se você perguntasse para Jesus: você vai aguentar? Jesus falou assim: não, eu vou aguentar. Vai ser difícil, orei ao meu Pai, eu sei o quanto é difícil a carreira que está me proposta por amor a vocês. Mas o meu amor é um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E na lógica de desafio com relação também ao nosso amor, com relação ao Evangelho e à cruz, o inimigo nos tenta. E ele faz testes conosco para saber até onde a gente vai aguentar manter o testemunho cristão e a vida cristã. E esse teste, ele é uma escala. Ele começa do mais básico e ele vai indo até o quase insuportável. E é essa escala que eu quero passar aqui por você, para ver se a gente aguenta ou não.
A primeira tentação que a gente tem para nos colocar fora da nossa fé e da nossa caminhada, talvez seja o nível de tentação mais básico que tem, que é a tentação do insulto e do escárnio. Você aguenta ser insultado? Até que ponto você aguenta ser escarnecido? Do tipo a pessoa fazer fusquinha com você, né? Até que ponto você aguenta bullying? Até que ponto você aguenta difamação? Piada? Ironia? Já pensou, não? Porque nós somos ridicularizados, e pasmem vocês, e já se preparem, nós vamos estar na nossa carreira, a carreira que está proposta a mim e a você, é sofrer escárnio, é sofrer insulto. Hoje, inclusive, eu acho que minha visão, né? Eu acho que uma das tentativas da teologia coach de fazer todo cristão rico é porque é mais fácil aguentar insulto e escárnio você sendo rico, né? Porque daí você faz fusquinha pro cara também. Fala, ai, mas você acredita em Jesus, acredita em coisa espiritual, acredita que uma virgem foi engravidada, né? Como isso? Pelo Espírito Santo. Que burro você. Mas se você é rico, você fala, beleza, sou rico, mas olha as minhas posses, olha a minha riqueza, o meu poder e a minha fama. Então você sofre melhor o insulto e o escárnio. Agora imagine você sendo classe média assalariada, tendo que trabalhar todo dia para pagar teus boletos e ainda ser assaltado por insulto e escárnio. Do tipo, você é burro, você é ridículo, você é indouto, você não tem cultura. Como é que você acredita numa coisa dessa? Insulto e escárnio. Até que ponto a gente está disposto a aguentar? Você aguenta, não? Aguenta insulto? Eu já atravessei alguns insultos e escárnios do pessoal. Pô, mas você, pastor, evangélico, esperava mais de você, Adeudo. Onde já se viu uma coisa dessa? Como é que você aguenta isso, né? Como é que você aguenta passar por assédio moral? Tem galhardia? A tua fé é suficiente para você morar num lugar onde criticam e insultam e escarnecem a fé cristã? Você consegue trabalhar num local assim, onde as pessoas fazem piadinhas pelas costas suas? Até que ponto a gente aguenta insulto e escárnio? Pois então, nós temos um sumo sacerdote que aguentou isso. A palavra de Deus diz que Jesus foi ridicularizado, ele foi desrespeitado. Então imagine o dono, o criador do universo, o Deus de todo o poder, toda a honra, toda a glória, que a Bíblia diz que tem a terra por estrado dos pés, a quem não foi criado, que sempre existiu, a quem a Bíblia diz que no final todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará. Esse foi chamado de tudo quanto é coisa, foi chamado de blasfemador, de enganador, de endemoniado, de bêbado. Isso é aquele que anda com aquela galera, esse cara afeito às beberronices. Isso aí, quem que vai acreditar nesse cidadão? Jesus sofreu tudo isso. Jesus sofreu piada dos religiosos, Jesus sofreu escárnio. É difícil, tem gente que fala assim, eu não tenho sangue de barata, eu jamais aguentaria um escárnio, uma tiraçãozinha de sarro. Será que a gente aguenta ou não? Mas como eu disse, a escala não para aí. Você fala, não, eu até aguento. Respiro fundo, conto até 10, peço a ajuda de Deus e sigo em frente. Mas beleza. E se não parasse aí? E se além do escárnio, do insulto, as pessoas te assaltassem, te roubassem, tomasse aquilo que é direito teu, invadisse a tua casa, tomasse as tuas posses, tomasse o seu carro, tomasse as tuas contas no banco, o patrimônio, tuas ações, tua chacrinha, tomasse as coisas que você tem? Como é que você lidaria com essas coisas? Como é que você lidaria com a perda de status?
Imagine então que você, por ser cristão, você foi perseguido e perdeu tua posição de gerente, de coordenador, de diretor, de vice-presidente. E se as pessoas tirassem o local onde você vive? Mais ou menos o que acontece com os refugiados hoje. Não sei se você já parou para pensar. Acho que faz uns anos atrás, eu fui comprar um tênis, estava no shopping, e a pessoa, acho que já contei esse testemunho aqui, mas o rapaz que veio me atender, muito educado, dava para ver pelo vocabulário, né? Você estava comigo, né, amor? E aí ele, com um sotaque latino, e aí eu falei, pô, obrigado, valeu, explicação do tênis aqui, bem legal. Eu falei, você é da onde? Ele falou, sou da Venezuela. Eu falei, sério? Tá fazendo o que aqui, né, cara? Veio aí e tal. Ele falou assim, pois é, meu pai tinha um escritório e uma empresa de contabilidade na Venezuela, mas por questões políticas, meu pai foi perseguido e a gente decidiu deixar tudo para trás e vir aqui para o Brasil. E um menino estudado, faculdade, formado, trabalhava com o seu pai, na empresa do pai na Venezuela, mudou de país, deixou tudo para trás e veio ser vendedor de calçado num outro país. Injusto, né? Por que ele e o pai não pegaram em armas e não lutaram contra uma tirania ditatorial? Por que eles aguentaram esse afronte e saíram do lugar aonde eles estavam e perderam a posição, perderam a empresa, perderam a casa, e um menino super bem formado, que lá deveria ser bem empregado, ganhar bem, veio vender calçado numa outra nação? Por que pessoas ao redor do mundo, isso está acontecendo hoje no mundo e continua acontecendo, que pessoas invadem o território de outros países por conta de guerras, e imagine você, é insano a gente pensar nisso, mas imagine só, imagine meu caso, eu e a Jo, a gente casou, trabalhou, batalhou, compramos nossa casa, temos nossas coisas, né? Demos duro danado, de repente alguém chega e falou, perdeu o Playboy, ó, e se não sair, vamos matar vocês. É o que acontece no mundo, imagine, daí você só tem tempo de pegar uma mochilinha com algumas coisas e sair errante pelo mundo, porque senão vão matar. Pega eu, a Jo, o João, e a gente se planta a caminhar para ir para algum outro lugar. Você aguentaria isso ou não? Você aguentaria perder suas posses? Você aguentaria perder sua propriedade, que você dignamente trabalhou, justamente trabalhou e conquistou ou não? Será que a gente aguentaria ou não? Ou será que a gente criaria um grupo armado, como foi o caso dos Zelotes, e a gente colocaria a arma na mão das nossas crianças e falou, aqui não, meu amigo, aqui você vai chegar, nós vamos te matar, porque isso aqui é nosso, é direito, é direito. E aí você pode ter razão, você pode ser justo, você pode se tornar malvado. Lembra o que eu falo sempre? A vitória do mal é nos tornar malvados. Ele ganha. Quando a gente não aguenta mais, ele fala, te dobrei, quebrei o teu espírito. Só que olha o que aconteceu com Jesus. A palavra de Deus diz em Filipenses que ele, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas abandonou ou esvaziou-se tudo que ele tinha e possuía para vir ser servo aqui na terra, tornando-se semelhante a todos os homens. Se você não aguenta perder tua posse, saiba que Jesus abriu mão da glória dele. E o que é a glória de Jesus perto das tuas economias, da tua casa, do terreninho que você comprou? Qual que é a perspectiva? Jesus perdeu coisas muito maiores do que qualquer ser humano poderia jamais imaginar em perder. Imagine a pessoa mais rica da face dessa terra, bilionária. Mas será que a gente aguenta, não? Será que você aguenta um insulto, um escárnio? Daí o diabo vê assim, não, mas um insulto e escárnio, ele é esperto, ele aguenta, ela é esperta, ela aguenta. Vamos tocar nas coisas deles. Vamos tocar na riqueza deles. Vamos tocar na grana deles. Vamos tocar nas posses deles, porque daí eles não aguentam mais.
E Jesus diz aqui para nós: aguenta, você aguenta, porque eu aguentei também. Porque eu fiz do jeito para mostrar para vocês que dá para aguentar. Eu perdi tudo, eu abri mão de tudo. Como se não bastasse, a gente pode chegar e falar assim: não, beleza, me insultaram, me escarneceram, agora tomaram todas as coisas que eu tinha, mas eu me mantenho firme, eu ainda estou aguentando. Daí o inimigo fala: então vamos prender eles, vamos jogar eles na prisão. Você aguentaria ser preso injustamente? Você aguentaria que houvesse uma ordem instituída, alguma coisa escabrosa, escandalosa por trás dos panos, que movesse os pauzinhos e de repente chegasse um oficial de justiça na sua casa: está preso, está presa, e jogassem você num lugar e você não tivesse acesso a mais ninguém, e o julgamento correndo às tuas costas, você sem poder ter acesso ao que está correndo nos autos, sem poder falar com o seu advogado, e as pessoas, e cara, você está sendo julgado e foi jogado atrás das grades. Você aguentaria isso ou não? Você suportaria ou não? Você suportaria ficar preso? E você sabe que Jesus sofreu prisão. E não só isso, Jesus sofreu a prisão de estar num corpo humano. Porque Jesus, que não era afeito ao tempo, não estava diante das ordens ou da condição do tempo, ele veio aqui e teve que aprender as coisas diante do tempo. Jesus nasceu criança, preso num corpinho de bebê, sem a sua glória, tendo que alguém ajudar a limpar as coisas que ele fazia, o xixizinho, o cocôzinho, tendo que ajudar ele a andar, tendo que dar de comida, de mamar. Jesus ficou preso. Porque qual que é a realidade de quando alguém está preso? Você está preso, você não consegue fazer e exercer o seu potencial, concorda? Você está preso, você podia correr, mas não adianta, porque tem 2 metros quadrados, não dá para correr. Você podia estudar, você não pode estudar porque você está preso, não tem um caderno, não tem um livro. Você podia sair com seus amigos para passear, para jantar, você não pode, você está preso. Jesus ficou preso num corpo humano, por amor a mim e a você. Jesus, que não tinha espaço, tempo que o segurasse, para ir de um lugar até outro, ele tinha que caminhar. Jesus suou sangue inclusive em determinado momento. Jesus teve sede. O autor de toda a glória, o magnífico Deus, a quem todo joelho se dobrará, pediu água, falou assim: eu estou com sede, vocês podiam me arrumar uma aguinha aí? Estou com sede. Jesus, como a gente falou aqui, sentiu dor e o peso da cruz dele, a ponto, dá para você carregar um pouco aí, cidadão, porque ele não está aguentando, carrega um pouquinho você aí. Jesus ficou preso. E é isso que a palavra de Deus quer nos provar, porque a Escritura aos Hebreus diz o seguinte: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem desistir. E quando você fica preso na tua doença? E quando você já não se locomove bem porque está com dor? E porque você chegou num estágio que talvez você não consiga mais se levantar da cama, ou você tem uma doença degenerativa? Você aguenta ou não? Tem limite para você? Ou você chega e fala assim: eu não sei se eu vou aguentar mais, agora eu já não aguento mais. Qual é o limite? Sofreu um acidente, perdeu o movimento, ficar preso a uma cama, a uma cadeira, a um sofá, ficar preso no seu pensamento, curto, depressivo, ansioso, você pode dizer: não aguento mais. E o mundo vai nos tentar, ele vai nos colocar à exaustão, porque tudo que o inimigo quer ouvir da gente é: desisto, eu desisto, eu largo os betes. Mas tudo bem, vamos supor que você foi forte, você resistiu ao insulto, você resistiu ao escárnio, você resistiu ao roubo, ao assalto das tuas coisas.
Você resiste à prisão. E mesmo num movimento de aprisionamento, você ainda segue glorificando a Deus, exaltando o nome dEle. Aí o inimigo fala, ainda está aguentando? Então vamos te torturar. Já que você aguentou o escárnio, aguentou o açoite, aguentou o roubo, aguentou a prisão, então eu vou quebrar teu espírito, eu vou te torturar. É por isso que todo mundo tem um código de guerra, né? Tem um código entre as nações da humanidade que condenam a tortura. A tortura é condenável em qualquer caso, porque é o mais baixo estágio que um ser humano pode chegar. Torturar alguém indefeso. Porque o que dizem essas pessoas é que quando você chega nesse estágio, é o último limite para você quebrar o espírito de uma pessoa. Para você colocar ela em total estágio de rendição. Quebrei o teu espírito. Quem que aguenta isso? Ser torturado por motivos políticos, sociais, visão de mundo, ideologia, nação, seja o que for. Mas a gente aguentaria a tortura? A gente aguentaria ser mandado para campos de concentração, ser levados? Imagine, isso aconteceu com os judeus. Imagine que um inimigo invade o teu país, invade a sua casa, fala para você, Carpe, sai daqui. Falou, e agora não vai para qualquer lugar, eu vou te colocar num trem. E coloca a galera toda apertada, sufocada dentro de um vagão de trem. Colocam você e você vai para um campo de concentração. Lá você é torturado ao extremo. Lembra? Dei a dica para vocês lerem Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, o fundador da logoterapia. Ele conta os horrores do campo de concentração. Mas lá ele conta uma coisa e uma experiência maravilhosa, que no meio da dor e da tortura e do sofrimento, ele via pessoas que tinham seu espírito quebrado, que eram aquelas pessoas que se tornavam mais malvadas que os guardas da SS nazista. Mas ele via a graça estampada nos dois lados, de pessoas e judeus que não dobravam o seu espírito, não se tornavam malvados. E ele via a bondade em alguns guardas dos próprios nazistas, que cuidavam de pessoas que estavam doentes, que traficavam comida dentro daquele âmbito. Tem um filme, inclusive, esqueci o nome, mas concorreu ao Oscar, ou vai concorrer, que conta a história de uma família nazista do lado de um campo de concentração onde judeus são incinerados todo dia. E conta, o filme passa no dia a dia da família alemã aqui. A vida deles, normal, acorda cedo, a mulher prepara o café para o marido que tem que ir trabalhar, as crianças estão fazendo bagunça, e do lado uma fumaça negra de pessoas sendo incineradas todo dia. Eles vivem normal. Era a regra. Qual é o limite de tortura que nós podemos sofrer, eu e você? Porque quando a gente chega no limite da chicotada, no limite da cuspe na cara, aí eu quebro o teu espírito. Porque eu não só te açoitei, mas agora eu cuspi na sua cara. Agora eu te chamei de covarde. Você não vai fazer nada? Você vai ficar desse mesmo jeito? Será que você aguenta ser levado para uma praia, como aconteceu alguns anos atrás com os cristãos coptas no Oriente? Ser levado a uma praia pelo Estado Islâmico, se ajoelhar e esperar tranquilamente ou não, pelo menos pacificamente a morte? Porque talvez o inimigo espere que você caia lutando, que você caia atirando, que você lute pela sua vida, a ponto de matar alguns. Eu morri, mas eu levei uns comigo também. Será que você aguenta ficar pacificamente ajoelhado, com um algoz atrás de você, a ponto de te assassinar? Será que a gente aguenta? Será que a gente aguentaria? A palavra de Deus, como Marco bem disse aqui,
Diz que Jesus aguentou. Diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo ou a tortura que nos traz a paz estava sobre ele. O ato de crucificação era um dos atos mais vis que podia existir na época de tortura. Porque era o escárnio total. As pessoas eram crucificadas nus, sem roupa. Elas andavam pela cidade sendo cuspida, chicoteada. Se conseguisse sobreviver aos açoites, porque os açoites tiravam toda a força física, porque eram desgastantes. A história conta, né, que os romanos colocavam pequenos chumbinhos no final das correias de couro, com garras, estilo espinhos, que ao chegar a chicotada, doía quando batia e arrancava pedaço quando soltava. Como se não bastasse estar nu, sendo chicoteado, sendo torturado, os caras falam, vamos colocar mais um insulto agora, né? Porque agora, nesse momento, você não vai aguentar, né? Então, você é o rei dos judeus? Vamos colocar uma capinha nele, vamos colocar uma coroa, porque ele é rei. Reizão. Você aguenta ou não? Porque é no máximo do escárnio, no máximo da tortura que o escárnio vem para falar, agora eu quebro o teu espírito. A gente aguentaria ou não? A gente aguentaria? Até onde eu aguento? Mas vamos supor que a gente aguentou a tortura. Então, por fim, vem a morte. O final da tortura é a morte. E a morte sendo considerado maldito, sendo considerado o pior entre todos. A palavra de Deus em Deuteronômio, quando há um ensinamento sobre a crucificação, diz o seguinte: quando também em alguém houver pecado, se houver pecado nessa pessoa, você pegou a pessoa, o pecado dela é pecado pesado, digno de morte. Havia alguns pecados dentro da tradição judaica que o pagamento era a morte, o apedrejamento, ou a crucificação. Ele fala o seguinte: digno de juízo de morte, e essa pessoa for morto, e vocês pendurarem ela no madeiro, a palavra de Deus diz aqui o seguinte: o seu cadáver não deve permanecer lá no madeiro, mas certamente você enterrará essa pessoa no mesmo dia, porque o pendurado no madeiro é maldito de Deus. Deuteronômio diz isso. Assim, você não vai deixar com que essa pessoa contamine a sua terra. Ou seja, a pessoa crucificada deveria ter morta do jeito mais vil, e ainda era considerado maldito. Tira logo esse corpo daí, enterra logo longe daqui, para que ele não contamine a nossa terra aqui, porque isso aí é um maldito, isso é uma maldita. Essa era a lógica. Será que a gente suporta a morte? Será que a gente suporta ser elevado ao limite onde a tua vida corre risco? Será que nós suportaríamos entrar num trem para ir para um campo de concentração sem briga? Porque há quem olha e fala, bando de covarde esses caras, como é que pode? Não fizeram nada, não estribucharam, não saíram correndo, não está diante da morte. Por que faz isso? Por que não mata os caras como eles estão matando eles também? Por que não faz isso? Por que não trata na mesma moeda? Olho por olho. Certo? Não precisa nem fazer mais, é um olho por um olho, é um dente por um dente. Deveria ser assim. E Jesus chegou no ponto máximo da morte quando ele olha para o pai dele e está escrito em Mateus 27:46. Deus meu, por que você me desamparou? É o filho em vias de morrer,
olhando para o seu pai e falando: pai, por que você me desamparou? E ali ele entrega o espírito dele e ele morre. Jesus aguentou até a morte. Mas olha que louco, que a gente podia parar aqui. É o limite, não é? Não é o limite? Eu aguentei o escárnio, eu aguentei o açoite, eu aguentei a prisão, eu aguentei a tortura, eu aguentei até a morte. Que mais você quer de mim? E talvez, parafraseando o que o inimigo fala assim: não, então não está aguentando tudo? Eu quero mesmo é o teu filho. Eu quero mesmo é a tua filha. Aí, cara, aí o negócio, aí entorna o caldo. Porque você pode falar assim: não, comigo tudo bem, mas não mexe com os meus filhos. Comigo tudo bem, não mexe com as minhas filhas. Eu aguentava até 2 minutos atrás. Agora você brincou com o que você não devia. Aí eu já não aguento mais. Agora você vai morrer. Agora nós vamos sair no braço. Porque agora não é... Comigo tudo bem, mas com meu filho não. Então, deixa eu te contar o tamanho disso aqui. O tamanho disso aqui é isso. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos. Olha como é belo o evangelho e o amor de Deus por mim e por você. Romanos 8:32. Isso aqui você tem que grifar na sua Bíblia. Você tem que rabiscar, você tem que fazer curvinha. Porque aqui está descrito o seguinte: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Você acha difícil um filho olhar para o pai e falar assim: pai, por que você me desamparou? Ou você acha mais difícil um pai amoroso olhando para o filho e ouvindo isso do filho? O que é? Eu tenho filho. Eu acho a segunda trocentas vezes mais difícil. Você tem filho pequenininho ou não tem? É o que a gente diz, que toda vez que você tem filho, você consegue chegar um pouquinho mais perto do amor de Deus. Porque quando você tem filho, o teu coração bate fora de você. É aquela pessoa que quando fica doente, você fala assim: puxa vida, eu queria que a dor fosse comigo. Puxa vida, eu queria eu estar doente no lugar dele ou dela. Eu queria. É por isso que é inimaginável você ter a empatia de uma mãe ou de um pai que perde um filho, assassinado, atropelado por um motorista bêbado. Que louco isso. Imagine. Qual é a dor de um pai e de uma mãe onde a filha sai com as amigas no final de semana e um louco que resolveu tomar todas, anda com o carro a 200 por hora, atropela a mulher, as meninas e vai embora. Se você perguntasse para qualquer pai, para qualquer mãe, ele diria assim: se eu daria tudo para estar lá naquele lugar. Não, na verdade é o seguinte: eu daria tudo para aquele dia ela nem ter saído de casa. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não deixaria aquele dia ela sair e ele sair. Você sabe que na eternidade não existe passado, presente e futuro. Significa que antes da fundação do mundo, Deus está deixando Jesus sair. Sabendo tudo o que ia acontecer com ele. Sabendo que o filho dele ia passar por tudo o que passou, por amor a mim e por amor a você. E a palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que talvez o castigo, ou pelo menos o julgamento de quem faz pouco disso aqui, vai ter um peso absurdo.
Porque a única coisa que Deus pede de todos aqueles que foram alcançados pela graça salvadora de Jesus Cristo é uma única coisa. É erguer a mão e dizer: eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus encarnado que veio à terra para morrer pelos meus pecados. E que todo o castigo estava sobre ele. E que todo o meu pecado pousou sobre ele. E que ele levou no madeiro tudo que eu não aguento. Porque nós não aguentamos. Sabe qual que é a resposta do até onde você aguenta? A gente não aguenta. A gente não aguentaria. É por isso que Deus teve que enviar o Filho dele para pobres mortais e pecadores que jamais aguentariam passar pelo que ele aguenta, ou pelo que ele passou, para que nós aceitássemos ele como nosso suficiente Salvador. E a palavra de Deus diz que no dia do julgamento, Jesus não nos olha como nós somos, Jesus nos olha como pessoas que foram transformadas pela graça salvadora e redentora de Jesus Cristo. A única pergunta suficiente para a salvação é: você aceitou o sacrifício do meu filho? Você aceitou o sacrifício que eu e o meu filho fizemos por você? E que a gente diga assim. E aí Jesus fala: então é isso que vai acontecer. E vocês, nos anos que seguirem, se reúnam regularmente e lembrem-se, jamais se esqueçam, que um dia eu aguentei tudo por vocês. Eu aguentei o insulto e o escárnio. Eu aguentei abrir mão da minha glória, da minha posse, de tudo que eu tinha como Deus. Eu aguentei o aprisionamento no mesmo corpo que vocês vivem. Eu aguentei dores. Eu aguentei a tortura. Eu aguentei a morte. E como se não bastasse, o meu pai me aguentou. O meu pai aguentou me ver passando por tudo isso. Por amor a vocês. Por amor a você. Por amor à sua família. É por isso que a palavra de Deus diz que nós andamos por fé. E que se nós recuarmos da nossa fé, não há prazer em Deus nas nossas vidas. Mas nós não somos daqueles que recuam e olham para trás. Nós somos aqueles que, dia após dia, ano após ano, geração após geração, nós vamos contar essa história. Nós vamos dizer para os nossos filhos, para as nossas filhas, que Jesus morreu por amor à vida deles. E que o Pai de Jesus suportou a morte do Filho dele por amor a eles, por amor a mim e a você. Então se coloque em pé, porque mais uma vez nós vamos fazer isso. E isso aqui é o sacramento que nós temos que manter vivo diante de nós. O futuro nos reserva ainda mais insulto, mais escárnio, mais roubo, mais tortura. Talvez a vida dos nossos filhos e dos nossos netos fique pior que a nossa. Então nós vamos orar desde já, para que quando eles forem desafiados, para deixar aqui, a partir da sua fé, eles não desistam. E assim como a gente também não vai desistir. E eu não sei qual que é a tentação que o inimigo está fazendo em você, te pressionando. Mas nessa manhã, que você receba mais uma vez graça do Espírito Santo aqui. Que ao participar do corpo de Jesus Cristo representado na forma de um pão, e ao participar do sangue de Jesus Cristo representado na forma de suco, você diga assim: eu não esqueci. Eu não esqueci. Eu não vou me esquecer. E no que depender de mim, meus filhos vão lembrar.
Senhor, mais uma vez nós estamos diante da sua mesa. Milhares de anos se passaram. As tentações e lutas dos nossos inimigos seguem cada vez mais aguerridas, mais fortes. As estratégias mudam. O mundo e o seu sistema se adequam com o único objetivo de nos desviar do caminho, de nos fazer olhar para trás, de nos fazer desistir. É difícil, Pai. Difícil a ponto de alguns dizerem: eu não sei se eu aguento mais. Ou, eu não sei até onde eu vou aguentar. Mas que nessa manhã, a nossa força seja renovada. O nosso espírito cristão e o nosso ímpeto seja turbinado mais uma vez, ó Pai amado. A não abandonarmos a causa. A não recuarmos na nossa fé. A não olharmos para trás, mas seguirmos a carreira que está nos proposta. Que ao tomarmos esse pão e esse cálice, o Senhor nos motive, nos anime, nos sustente mais uma vez, ó Pai amado. E que o nosso testemunho siga vivo. Por onde quer que a gente andar, por onde a gente passar e dizer, a gente jamais se esqueça do sacrifício na cruz do Calvário. Que ele seja visível na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa comunidade. E quando a gente tiver a um passo de desistir, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha como renovo, o Senhor venha como a motivação extra, o Senhor venha como aquele que em tudo ficou encarregado de nos suprir, de nos levantar, de nos animar. Nós precisamos do Senhor. Esse mundo luta contra, mas nós queremos estar firmes, preparados para aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Jesus. A nossa palavra é obrigado. Gratidão mais uma vez pelo teu sacrifício. E nessa manhã, nós dizemos mais uma vez, nós não nos esquecemos. Eu não me esqueci. Meus filhos não vão se esquecer. No que depender de mim, meus netos vão se lembrar. E dia após dia nós diremos: nós acreditamos no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós te pedimos que o Senhor consagre esses elementos agora, que mesmo que simbólicos, mas carregam um peso enorme dentro deles, o peso do teu sacrifício. Então nós consagramos esses cálices, consagramos esse pão, e nós te pedimos, ó Pai, nos encha de novo, nos encha, nos dá a força necessária para seguirmos caminhando. Não retrocederemos, não desistiremos e não nos esqueceremos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.